Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí pro canal Portal SPFC. Hoje temos algumas notícias aí bem difíceis de engolir que a diretoria soltou hoje. Transferência de Henrique Carmo, provável compra de Pablo Maia. Vamos falar um pouquinho mais sobre as vendas dos jogadores da base do São Paulo desse ano que, olha, esse vídeo a gente vai descansar um pouquinho, vai ser bem complicado, mas bom, vamos que vamos. Antes de qualquer coisa, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e toca o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Então vamos lá. O São Paulo confirmou a venda de Henrique Carmo para o CSKA da Rússia, né? Não vejo o que o São Paulo entende que essas vendas... Porque é uma venda que vai sanar a dívida do clube, né? Mais uma das joias de Cotia. São Paulo vem conseguindo destruir, acabar com qualquer possibilidade de lucro, tanto monetariamente quanto esportivamente, de utilizar os atletas que provavelmente das últimas gerações é a melhor geração de Cotia, né? Tivemos Henrique Carmo, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Rian Francisco, temos o Hugo também que está lesionado, alguns outros jogadores, e assim, o São Paulo vendeu todos e vendeu mal, né? São Paulo anuncia a venda do Henrique Carmo por 6 milhões de euros, mais metas que podem gerar 1 milhão de euros. Tá? Então a venda é de 6 milhões de euros fixos, mais uma meta que pode ser atingida, que gera mais 1 milhão de euros. São Paulo também mantém 20% dos direitos econômicos e federativos do atleta. Então, São Paulo faz a venda de mais um de suas grandes promessas. Um dos únicos jogadores que vinha entrando e mudando o patamar dos jogos, por simplesmente 32 milhões e meio de reais. É, é ridículo. Mais uma vez, o São Paulo acaba com qualquer possibilidade de ter um ganho esportivo e financeiro do atleta. A gestão Júlio Casares vem sendo muito ruim nesse ponto. Eu acho interessantíssimo ele trazer mais receitas, numeragem de estádio, patrocínio da Mondelez, a Superbet injetando alguma grana. Logo ficou para trás porque o São Paulo meio que mudou o patamar dos investimentos das bets, mas aí as outras vieram e aportaram mais e o São Paulo acabou ficando para trás. E até entrou em acordo, um consenso ali com a Superbet para trazer o Oscar e a Superbet pagar um valor a mais para o atleta, né, para poder então fechar com o tricolor. Mas mesmo assim, né, o São Paulo hoje já tem mais de 220 milhões de reais em vendas de jogador. A meta orçamentária de vendas de jogador do São Paulo era de 175 milhões de reais. Então, assim, se você for ver, o São Paulo arrecadou mais e ainda está em dívida. Se no único ano que a gestão do Casares tenta e busca um superávit ou um aft, que eu acho que não vai acontecer, eles ultrapassam a meta de venda de atletas, vendem os atletas que assim poderiam ser um futuro esportivo de qualidade em um futuro de vendas qualificadas, acaba sendo um passa pra cá que eu preciso pagar a conta de luz. Porque é mais ou menos isso, né? Porque assim, a gente pega alguns jogadores do Palmeiras, vou pegar o Palmeiras como exemplo, porque vem revelando muitos jogadores, muitos desses jogadores acabam nem aparecendo pelo titular, pelo time titular, não são nem revelados pela equipe principal e já são vendidos por 8, 9, 10, 15, 12 milhões de euros, né? Aí a gente pega, eu vou puxar aqui para vocês as informações concretas, tá?
A venda mais cara do ano do São Paulo em jogadores de base é Lucas Ferreira. Que foi feita a venda de 10 milhões de euros, 63 milhões de reais. Assim, não acho que é um valor aceitável, não. Entendeu? Agora sim, se você me fala que um Ângelo, que nem chegou a estrear, foi vendido por 10 milhões de euros. Ah, ok. Se você me pega e fala, ó, vou vender o Matheus Alves aqui, que foi vendido para o mesmo CSKA da Rússia, tá? Por 6 milhões de euros. Por 6 milhões de euros. Matheus Alves, 6 milhões de euros. Então, assim, se você me pega o Matheus Alves, que assim, vestiu a camisa, jogou de. Lógico, tem seus altos e baixos, é jogador jovem, jogador acabando de ser promovido da base. Mas assim, a qualidade que o jogador mostrava, suprindo a necessidade de uma posição do Oscar que a gente viu que não ia ter condições da temporada. Então, as vendas são ridículas. Essa é a palavra. São Paulo esse ano fez vendas ridículas com jogadores que poderiam ter sido vendidos pelo triplo do valor. Simplesmente pelo caso do São Paulo ter uma péssima gestão. Porque você se programa para ter uma quantidade de venda de atletas, né? Que nem Lucas Ferreira, se a gente segura ele até o final da janela, até o final do ano, e faz uma venda pro final do ano, mesmo que esse ano a gente ficasse em déficit e chegasse no final do ano, você fizesse uma venda de 150 milhões de reais. Bateria sua margem orçamentária, entendeu? Ah, mas passou do ano e isso aqui. Tudo bem, ok. Mas se você vende o Lucas Ferreira por 150 milhões de euros, chega ao final da temporada com o Matheus Alves tendo participações em gol, tendo minutos como titular, e faz uma venda de 100 milhões de euros, ou de 100 milhões de reais, 120 milhões de reais. Quer dizer, com dois atletas você faturaria 270, quase 300 milhões de reais para já iniciar a temporada, entendeu? Com um aft maior, né? A gente entende que o São Paulo quer esse superávit, que o São Paulo quer sair da dívida, mas assim, o São Paulo já está nessa dívida, entendeu? O São Paulo perdendo esse essas possíveis vendas altas, com valores altos, por e trocando ela por vendas de valores irrisórios que tem que juntar. Eu vou pegar aqui quantos jogadores nós vendemos para chegar nos 220 milhões de reais que o São Paulo atualmente informa já ter concluído de vendas esse ano, tá? O Lucas Ferreira, 63 milhões de reais. Poderia facilmente ser vendido por 150, né? Qualquer outro jovem, qualquer outro jovem com a qualidade que ele tem, mostrando o que ele mostrou nos jogos que ele mostrou, seria vendido por no mínimo 30 milhões de euros. Qualquer outro jovem. Mas aqui no Brasil é diferente. Então, Lucas Ferreira, 63 milhões de reais. Matheus Alves, que poderia facilmente render 150 milhões de reais para os cofres do São Paulo, 38 milhões de reais. William Gomes, um dos maiores potenciais que a gente tinha, que facilmente também poderia atingir os 150 milhões de reais, foi vendido por simplesmente 56 milhões de reais para o Porto, tá? Lógico, temos mais alguns mecanismos, tivemos algumas porcentagens, mas o que nos indica que esse jogador lá na frente vai ser vendido por 70 milhões de euros, 100 milhões de euros, né? Eu sei que a gente está falando de um mercado que está inflacionado, sim, mas assim, guardar 20% para quem sabe daqui 3, 4 anos ele valha 60 milhões de euros e alguém pague 60 milhões de euros e o São Paulo arrecade 20% desse valor, seria uma venda melhor? Sim, mas por que já não pensar no agora? Entendeu? Em vez de manter 20, manter 10 e pegar 150 milhões de reais e bater sua meta orçamentária numa venda. Entendeu? Eu entendo que o São Paulo precisa de grana, né? Mas, pô, a gente fica meio complicado porque a gente vê os moleques entrando, querendo resolver os jogos, resolvendo alguns jogos, o que o Henrique Carmo vinha fazendo, entrando como reserva, mudando o panorama dos jogos, né?
e sendo vendido por 6 milhões de euros, é complicado. Vamos voltar aqui só na lista. Aí tivemos a venda do Henrique Carmo, 38 milhões de reais. O Ângelo foi vendido por 32 milhões de reais, 5 milhões de euros, tá? Então, assim, se você for ver, foram 5 vendas de atletas da base, 5 vendas de atletas da base, que gera em torno ali de 200 milhões, 220 milhões de reais, com 5 atletas que, assim, teriam valor caso ficassem essa temporada, jogassem mais algumas partidas, porque vinham tendo minutagem, vinham tendo oportunidade com o Crespo, e o São Paulo poderia lucrar mais. Poderia acabar o ano em déficit? Sim, mas eu vejo que essa diretoria está tão preocupada na questão de bater esse superávit, alcançar essa meta, que eles não estão pensando no ano que vem. Já não estão mais pensando no ano que vem. A meta deles esse ano agora é terminar no azul. Para a diretoria não importa mais a Libertadores, não importa mais o brasileiro, o que importa é terminar no azul. E esse movimento de venda do Henrique Carmo e provável venda do Pablo Maia por 15 milhões de euros só reforçam essa teoria, né? Que o São Paulo, de qualquer forma, vai terminar no azul esse ano. Pode chegar no final do ano e não ter mais Rian Francisco, não ter mais, é, sei lá, não ter mais Pablo Maia, não ter mais Bobadilha, talvez o Ferrarese seja vendido. Então, assim, a gente acaba vendo muitas coisas assim que podem acabar que estragando o nosso final de temporada. Acredito que com o futebol que o time vem apresentado, a gente consegue se manter bem no Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente não veio o Marcos Leonardo aí pela janela, mas veio o Rigoni. Pensando assim, perdemos muitos e vieram poucos, então tudo que chegar ajuda, né? Foi assim com a chegada do Tapio, foi assim com a chegada do Dineno, e o São Paulo se fazendo das suas melhores peças, suas peças de mais qualidade, a preço de banana, né? Vamos falar um pouquinho sobre a possível venda de Pablo Maia. O Clube da Arábia parece, né, fez a oferta de 15 milhões de euros. Alguns jornalistas entraram em contato com os staffs do atleta, que indicam que não houve proposta, né? Ou pelo menos essas propostas não chegaram ao atleta, beleza? Não acho que o São Paulo vai fazer mais vendas, principalmente porque já passou cerca de 50 milhões de reais da meta que vinha mantendo para o ano, né? Então acho que agora a gente pode não se preocupar mais com vendas, mas assim, não seria surpresa para mim se até o final da temporada o São Paulo vendesse mais um atleta da base ou mais um atleta importante que possa ser importante no ano que vem a preço de banana, né? Então, vamos continuar aqui. Antes da gente encerrar o vídeo, já falando bastante já, vamos falar sobre Abubakar, né? Atacante, se eu não me engano, da Costa do Marfim. Costa do Marfim? Bom, vamos lá. Vincent Abubakar, camaronês, perdão. Camaronês, 33 anos, livre no mercado. São Paulo tinha feito uma sondagem, perguntou para o staff o que o atleta pediria, como seria a negociação, isso e aquilo. A primeira pedida do atleta é de 1,5 milhão de reais por mês. O São Paulo informou que isso está fora de cogitação, sem condições de chegar a esse valor. Após um período, o staff do jogador voltou ao São Paulo informando que o atleta estaria disposto a baixar a pedida para cerca de 900 milhões. Né? De 1,5 milhão para 900 milhões já é alguma coisa. Né? E o São Paulo entende que, como o atleta está disposto a baixar alguns valores, o São Paulo pode até começar uma negociação. Tá? Pode não dar em nada, pode acabar sendo contratado. Eu não espero e não acho que seria uma boa contratação. Jogador de 33 anos, ainda é titular da seleção de Camarões, camisa 10, é capitão. Então, assim, é um jogador de muita experiência, mas sim, experiente, mas é um jogador que ainda precisaria de adaptação, né? O próprio Rigoni, que já teve passagem pelo futebol brasileiro, entende mais o futebol sul-americano,
ainda assim vai precisar de adaptação. O próprio Tolói, que passou 10 anos aí na Europa, voltando agora, vai precisar de adaptação. Então, bom, eu não espero a contratação de Aboubakar. Eu acho um nome interessante, mas não faria sentido, porque você brigando com o seu teto orçamentário, brigando para reduzir suas dívidas, você trazer um atleta que receberia 900 milhões de reais por mês, você com certeza estaria assinando o seu atestado de óbito mais uma vez e falando que você é incompetente como diretor de futebol. Não só de futebol, como diretor do clube. Então, assim, seu Júlio Casares, vamos pensar aí nos movimentos que você está fazendo aí nessas janelas de transferência que tá complicado. Isso tá possivelmente atrapalhando muito o clube. Porque assim, o valor de aporte, né? Muito se fala do aporte do Marinax, que seria de 227 milhões de reais. O São Paulo fez esse valor em vendas com atletas da base. Entendeu? Se você vai vender atletas da base a preço de banana, você não precisa de um aporte financeiro, né? Esses valores mostram que o São Paulo vem sendo, sim, muito mal gerido. Essa segunda passagem aí do Júlio Casares não faz sentido. Vamos ter aí mais 2, 3 anos aí de Júlio Casares. Não tem muito o que fazer. A gente vai ter que aturar, infelizmente. Mas, vamos torcer aí para uma melhora. Caso aconteça um superávit aí esse ano, a diretoria fique mais tranquila para o ano que vem. Não pense em sair vendendo, fazer loucuras, porque viu que esse padrão de contratação, principalmente o padrão Mailton de contratação, é o padrão que o São Paulo precisa, né? Jogadores de Série B, jogadores que se destacam numa Série B ou se destacam num clube menor, mesmo que você pague um valor ao clube, mas seja um valor menor, que nem se você me vende um Lucas Ferreira por 10 milhões de euros, são 58 milhões de reais, 68 milhões de reais, e contrata um ponta ok, por 20 milhões de reais, vai falar, pô, beleza, vendeu por 68, tá contratando por 20, estamos lucrando ali 48, pra mim tá ok, tá justo, entendeu? Agora sim, se você me vende o cara por 68 milhões de reais, aí você vai lá e me contrata um Pablo da vida por 52 milhões de reais, você entende? Pagar 16 milhões de reais num Orejuela, entendeu? E essa gestão, pessoal, eu tô estendendo o vídeo aqui, tá complicado. Mas é que essas notícias me pegaram, então me deixaram bem nervoso hoje. E assim, tem algumas contratações que, pô, tem que bater palma pra diretoria, né? Tem que bater palma pra diretoria. Só que tem algumas contratações que, pô, machuca a gente, entendeu? Machuca a gente. Você trazer Orejuela por 16 milhões, entendeu? É, contratar um. Quem foi o outro atacante lá que eles contrataram que foi terrível? Bom, tiveram algumas contratações aí que o São Paulo fez que não faz sentido, né? Já na gestão Júlio Casares, gastaram uma grana em jogadores que não precisavam ter gastado, né? Acho que um empréstimo para tentar, para ver se o jogador faz sentido, ok, é justo, válido. Mas algumas compras que não fazem sentido e muitas vendas que não fazem muito sentido. Muito sentido. E assim, perdão. Algumas vendas sem lógica, né? A venda do Henrique agora, por esse valor ridículo e irrisório, um jogador que vinha fazendo diferença. William Gomes que vinha entrando, vinha fazendo diferença também no começo do ano, venda pífia de 6 milhões, 9 milhões de euros. Então, a gente fica a questão aí para vocês. Vocês acham que essas janelas, essas vendas do São Paulo foram válidas? Assim, pelos valores, pela quantidade de atletas e pelo potencial desses atletas? Vocês acham que foi justo, que foi válido? Deixa nos comentários. Vamos encerrar o vídeo por aqui. O vídeo já tá bem longo, quase 20 minutos de vídeo aí já. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E deixa aí nos comentários o que vocês acham dessas vendas ridículas do São Paulo. Da possível venda aí do Pablo Maia por 15 milhões de euros.
É, Amanhã a gente vai trazer um vídeo aí, caso saia mais uma notícia aí, hoje a gente traz mais um videozinho curto aí, caso precise, mas é, amanhã a gente traz mais uns vídeos, mais um vídeo do Tricolor. Amanhã a gente já começa a focar mais no jogo contra o Botafogo. Hoje ainda tem jogo da seleção brasileira, né? Então a mídia ainda tá meio focada no jogo da seleção, a gente ainda não voltou a cabeça pro brasileiro. Então vamos esperar aí até amanhã para ver se saem mais algumas notícias, mais algumas informações para a gente trazer um vídeo mais completo. Hoje foi um vídeo mais de torcedor, mais de reclamação mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Valeu e fui!